O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma medida com o objetivo de padronizar a análise e o encaminhamento de casos de fraude à cota de gênero pela Justiça Eleitoral. A norma servirá de orientação a partidos e candidatos. Também será usada de referência para os juízes e tribunais, já valendo para as eleições deste ano. Pela lei, partidos devem lançar um mínimo de 30% de candidaturas por gênero. Só que para cumprir o requisito, as siglas que não atingem essa proporção acabam fraudando a cota, usando inclusive candidaturas laranjas. Conforme a regra, a fraude à cota de gênero pode ocorrer quando houver, por exemplo, votação zerada, prestações de contas padronizadas ou ausência de campanha eleitoral. Eu vou começar esse bloco agora pelo Coppola para saber o seguinte: em pleno 2024, por que ainda há resistência a ter mais mulheres no jogo político? Olha, eu acho que esse não é o ponto. A resistência é fazer isso pelo sistema de cotas. Mas não é isso que está em discussão aqui. Eu acho que porque essa já é uma legislação antiga, já tivemos aí a oportunidade de debatê-la à exaustão. Os pontos que eu destacaria são outros. Em primeiro lugar, a gente sabe que, como eu disse, essa lei ela não é de agora, né? Tanto que o que foi feito aí foi um entendimento, uma pacificação jurisprudencial, mas vamos lembrar que os próprios partidos, né, Zé, no Congresso, a gente debateu isso, né? Eles se anistiaram da responsabilidade, né, de terem descumprido reiteradamente essas regras relacionadas à cota. Então, o que acontece aqui é até um movimento do judiciário no sentido de reagir, né, a essa, vamos dizer assim, essa legislação em causa própria, na qual o parlamento cria a reforma, mas ao desrespeitá-la, anistia os partidos que não a cumpriram. Isso foi um verdadeiro absurdo, já foi tema, inclusive, do nosso debate, uma daquelas raras ocasiões em que nós concordamos, né, Zé, integralmente. Esse é um ponto. Outra coisa, eu queria destacar aqui para o nosso telespectador quais são as sanções, certo? A fraude na cota, e tem algumas coisas que me preocupam, eu queria até a opinião do Zé como jurista. O reconhecimento do ilícito, estou lendo aqui, né, a súmula, acarretará nas seguintes penas, uma delas, cassação do demonstrativo de regularidade de atos partidários, da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, de ciência ou anuência. Ou seja, você tem aqui, né, não é, a pessoa ela não responde pela sua conduta individualizada. Um candidato que não teve absolutamente nada a ver com a fraude, ele passa a perder o mandato. E aí a corte entra uma segunda discussão, que é o seguinte: o efeito da súmula, ele pode deixar de ser aplicado em situações excepcionais, justamente para não prejudicar aquelas mulheres que foram eleitas pelo partido. O que nesse caso é uma clara discriminação de gênero. Até porque você parte, né, do pressuposto equivocado de que uma mulher com poder político não possa ter participado dessa fraude. Então, assim, aqui parece que na ânsia de buscar uma justiça social, está se cometendo aqui uma grande injustiça. Primeiro, com quem não participou da fraude, e depois partindo desse pressuposto que a mulher ela está sempre numa condição de vulnerabilidade e não pode ela própria ter participado dessa fraude. Eu achei muito, muito estranho. Então você acha que o TSE erra ao impor essa cota de gênero? Eu acho que essa súmula ela é excessivamente rigorosa, inclusive a gente tem que pensar qual que é a base, né? qual que é a essência, né? Qual é o bem jurídico tutelado aí, né, pela Justiça Eleitoral, e deve ser a vontade popular. Então, quando você passa, por causa de uma regra de cota, né, a deslegitimar todo o processo e anular os votos que foram conquistados aí de forma lícita, de forma regular por outros candidatos, eu acho que isso, na verdade, é uma subversão da democracia.
Cardoso, o TSE erra ou acerta ao impor essa cota de gênero? E por que em pleno 2024 a gente ainda discute essa resistência de políticos e partidos em colocar mais mulheres no jogo político? Bom, mas em primeiro lugar, não é o TSE que impôs isso, é a lei. A Lei 9.504 de 1997, que sofreu uma alteração por uma lei de 2009, a Lei 10.304. É ela quem regula essa matéria. O que tem acontecido é que essa lei tem sido fraudada. Ou seja, a lei está submetida a fraudes permanentes. E por quê? Pergunta a Basília. Pergunta por uma razão óbvia, porque impera no Brasil ainda o machismo. A mulher não é chamada para disputar seriamente mandatos seletivos. E eu tenho um mínimo de 30% que eu tenho que respeitar para mulheres e para homens. É o que a lei diz. E agora, o que acontece? Os partidos acabam fraudando, começam a colocar candidatas laranjas para fazer a fraude eleitoral. Ora, eu tenho que combater a fraude eleitoral. Certo? Ou seja, a fraude eleitoral é para ser punida com o máximo rigor. E quem estabelece sanções é a lei. Então eu vou ver a lei, vou falar da fraude, e qual a consequência da fraude? Vou pegar a lei, vou pegar o Código Eleitoral e fazer a devida interpretação, que é o que a súmula 73 do TSE fez. Ou seja, ele não está propriamente inovando, ele está criando mecanismos para impedir a fraude. Ele está criando uma instrumentalização para que a lei não seja burlada. E aí eu vou à essência da matéria. Eu não vou discutir essa questão de inovação do TSE, porque ela praticamente não existe. Claro, no campo da aplicação eu vou pegar a lei, as sanções e vou buscar trabalhar isso da forma em que o espírito da lei seja melhor atendido. Agora, a política de cotas é correta. Eu não tenho mulheres nos parlamentos, na política, como tenho homens. Por quê? Porque as mulheres não pensam, porque as mulheres não agem, não. Porque é uma cultura histórica do machismo. E eu tenho que criar isto. Essas políticas discriminatórias alternativas, elas datam da década de 70 nos Estados Unidos da América. Em diversas áreas. E isso mostra que a única maneira que eu tenho de fazer com que o preconceito, que a discriminação sejam vencidas. Ou seja, é incrível, e aí eu concordo com a Basília totalmente, que nós ainda hoje tenhamos que discutir isso. Que ainda hoje partidos bullying isso. E concordo ainda que partidos anistiem situações desse tipo. Isto é inaceitável. Eu tenho que ter a presença da mulher na política e vamos parar com essa posição retrógrada de entender que mulher não deve participar de grandes decisões do país. Olha, o grande debate termina aqui, mas depois a gente volta a esse assunto, hein? Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil.